Entendendo a Bíblia em boa companhia, engrandecerei o teu nome. É o teu nome que Deus quer engrandecer, com certeza. A promessa, a aliança eterna de Deus nos contempla nessa transformação de engrandecer o nosso nome. As pessoas prezam o seu nome, muitos fazem o seu nome em cima do dinheiro, da riqueza, outros na ostentação, na popularidade dos artistas, nos fenômenos, nos grandes atletas. Esses nomes impressionam a humanidade, mas Deus não está dizendo aqui de fazer este grande nome, mas de portar o sobrenome de Deus, de sermos chamados filhos de Deus, novas criaturas transformadas segundo a sua vontade, segundo a sua imagem e semelhança, como fomos criados no paraíso, transformando, portanto, um mundo num novo paraíso enquanto possível aqui, até que Jesus venha e faça novas todas as coisas. Começa agora, não é depois, quando Jesus vier, a transformação do mundo por você. Você passa a ser uma nova criatura e transformar o seu ambiente, é a sua atmosfera, o seu lugar transformado, os seus vizinhos, os seus amigos, a sua cidade, o seu bairro, o seu país, todos e até mesmo o universo influenciados por quem você é, por aquilo que você fala, por aquilo que você faz. A sua comunhão com Deus prega ao universo o resultado da morte de Jesus e cala a boca ao Satanás, que prega sobre o nosso pecado. Ele, com sua graça, nos faz obedientes por amor, e por amor, obedecendo, fazemos a obra que ele fez. Jesus fez o que foi determinado pelo Pai. Não seja segundo a minha vontade, mas segundo a sua vontade. Quando próximo da crucifixão, depois de ter obedecido pela vida toda, ele disse ao Pai em oração, por 3 vezes, Pai, se possível, passa de mim esse sofrimento, esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É a vontade de Deus imperando nos seus filhos, e graças ao sacrifício do homem Jesus, Deus Jesus encarnado naquele homem, todos nós estamos salvos. É a recompensa para o universo, o resgate do nome de Deus no sobrenome do teu e meu. Todos estamos diante do Pai como filhos de Deus, não mais como criaturas errantes no mundo de pecado. Vamos orar? Senhor Deus, quanta graça, quanto amor, quanto de dedicação o Senhor tem demonstrado ao cuidar de nossa vida, ao dar-nos o pão, a água, a luz, a vida, as maravilhas que estão no nosso entorno e a sua palavra. Faz de nós, portanto, portadores dessas bênçãos, portadores dignos do teu nome, para que possamos refletir a tua luz a um mundo que está sem esperança. Muda o meu eu, muda o nosso ser e transforma o mundo em que estamos vivendo. Vem logo, em nome de Jesus. Amém. Aguardamos sim a vinda de Jesus e ele é contemplado com apressar essa vinda com a tua atitude. Nós estamos, portanto, diante do Pai. Diz aqui a lição no capítulo 12, verso 2 de Gênesis. Gênesis, capítulo 12, verso 2. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Para que Deus quer fazer de você uma grande nação? Por que Deus fez de Abrão uma grande nação? Se não foi para que o mundo cristão tivesse a graça alcançada como filhos de Abraão, conforme diz a palavra de Deus, e leremos logo mais adiante. Por que Deus engrandeceria o nome de Abraão se não fosse para dar ao Israel, ao judaísmo, toda a esperança que vem do seu pai Abraão? Por que não daria ele também atenção ao Islã, aos islamitas, que tem o seu pai Abraão? Abraão foi feito sim uma grande nação, mas muito mais do que a nação física, os consanguíneos, a nação espiritual, aqueles que guardam a fé de Abraão, que como Abraão foi obediente ao atender a ordem de sacrificar o filho e depois foi salvo, e o Filho de Deus substituiu a Isaac naquele momento do sacrifício, no meu lugar, morreu Jesus. No lugar de Isaac, morreu Jesus. Abraão teve fé, e a mesma fé nós devemos ter, a fé que nos leva à obediência. Não adianta ter fé, a graça nos alcançou. Temos fé, mas sem obediência, não. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé se manifesta pela vida transformada, pelas obras. Vamos ver isso logo mais.
Nós temos que ser uma bênção por onde andarmos, conforme falamos e conforme fazemos. Veja que diz Romanos capítulo 4, verso 1 a 5. Passo a ler. Romanos capítulo 4, 1 a 5. Portanto, que diremos de nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado por justiça. Foi a graça de Deus que alcançou pela fé de Abraão. E porque ele creu, ele ofereceu o sacrifício, obedeceu. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Portanto, se nós não produzimos boas obras, porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, conforme diz Paulo, ainda assim nós temos a graça imputada, a justiça de Jesus nos é imputada diante do universo. E por isso nós damos grandes glórias e graças pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. Mas Paulo mesmo nos explica, aliás, o discípulo Tiago nos fala no capítulo 4, 2, 21 a 24. 2, 21 a 24. Tiago 2, capítulo 21 a 24. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Fica bem claro que a fé referida levou Abraão à prática da obra da obediência. Você crê que existe só um Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Olha que pesado esse tema. Ele está dizendo claramente, a fé sem obras é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho, Isaque, no altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Se nós acreditamos que vai haver aqui uma inundação, mas continuamos aqui, isso não é uma fé verdadeira. Se nós acreditamos que existe um perigo e continuamos caminhando em direção a ele, não é uma fé legítima. Ninguém vai acreditar naquele que apregoa um buraco adiante e corre na direção dele. A fé é aquela capaz de transformar as nossas atitudes, a nossa obra. E ao compararmos o que diz aqui Romanos 4, 1 a 5 com Tiago 2, 21, vemos que a fé e as obras só podem caminhar juntos. Vamos ver isso quando nós vemos a resposta que Jesus deu aos seus discípulos diante do fato de ter sido secada a figueira que tinha sido amaldiçoada por Jesus. Nós vamos ver isso em Marcos capítulo 11, versos 22 e 23. Marcos capítulo 11, versos 22 e 23, nos dirá sobre essa atitude de Jesus. Marcos 11, versos 22 a 23. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Como falta fé, como nós somos fracos, precisamos dizer como aquele pai que rogava sobre o filho doente. Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Porque aqui diz duas coisas importantes no verso 22 do capítulo 11 de Marcos. Respondeu Jesus, tenham fé, número 1, ter fé em Deus. E lhes asseguro que se alguém disser, a atitude, as obras seguem a fé. Se a pessoa tem fé, mas não diz ao monte, passa-se daqui para lá, nada vai acontecer, evidente. Pois então nós temos que comparar agora o que nos ensina o texto que está refletido entre Gênesis capítulo 11, 4 e 12, 2. São formas de fé. A fé nas obras. Naqueles rebeldes que construíram a Torre de Babel, eles tiveram fé que poderiam se salvar construindo a torre. O resultado foi uma grande confusão, a torre arrebentada por raio diretamente de Deus, e o povo se espalhou. Aqueles que queriam se juntar para engrandecer o seu nome, subir até os céus e afrontar a Deus, tiveram uma resposta imediata. Pelas obras não podemos alcançar a salvação. Mas, por outro lado, a fé em Deus
acompanhada das obras, é o cristianismo, é a herança de Abraão, os filhos de Deus. Primeiro, os cristãos surgem dessa esperança prometida a Abraão, para a promessa de Abraão. A promessa de aliança eterna nos alcança. Segundo, o Israel, todo Judá se converte em seguir o pai Abraão até hoje, grandes nações, engrandecido o nome de Abraão. E também o Islã, um povo que também tem como pai Abraão. E você? Nós, como diz a Escritura, somos filhos de Abraão pela fé. Pela fé que Abraão teve, nós contemplamos a glória e a graça de Jesus. Por isso vamos dar uma lida para entender perfeitamente Gênesis 11, verso 4. Aqui em Gênesis 11, 4, como dissemos, retrata a história da Torre de Babel. Depois disseram, 11, 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade. Perceba, Deus tinha dito que era para que eles multiplicassem e enchesse a terra. Não, aqueles queriam construir uma cidade, se aglomerar, com uma torre que alcance aos céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Pensavam que pelas obras o seu nome seria famoso, mas a fama foi a fama da derrota. Por outro lado, nós temos em Gênesis capítulo 12, verso 2. Farei de você um grande povo, e abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abraão seguiu a orientação de Deus, e ele foi uma bênção, orientando povos para a salvação. E você e eu, ao termos fé e obras, somos bênçãos. Ao passarmos pelo necessitado e o atendermos, temos fé no galardão, na necessidade do nosso irmão atendida, temos as obras, as boas obras que Jesus praticou, repetidas, multiplicando o pão. Nossa vida, portanto, é o espelho da vida de Jesus. Muitos buscam ter um grande nome através da fortuna, através da fama, através de coisas desse mundo feitas por si mesmos. Mas aqui a lição nos ensina que a verdadeira boa obra, a obediência e a fé é que nos transformam em seres respeitados, em seres que amam a Deus e que são transformados segundo a sua imagem e semelhança. Bem, ao reverberar os nossos atos pelo universo, nós vamos lembrar que toda a história desse mundo está sendo contemplada por anjos, contemplada pelos nossos vizinhos, amigos, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelos noticiários. Todos estão de olho, anjos nos céus, o próprio Deus e o universo contemplam o resultado da criação, da queda e da restauração feita pelo nosso Jesus, a transformação do nosso ser novamente à imagem edênica que Jesus traduzia ao dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme está registrado lá em Gênesis, logo no começo, no capítulo 1 e 2, registra ali a vontade do Deus plural Elohim, os três unidos para fazer o homem conforme a sua imagem e semelhança. Satanás perverteu, maculou a imagem, e agora nós somos refeitos pela instrução de Jesus, pela vida de Jesus, pela fé, alcançamos a graça da transformação pela mostra de boas obras. Não vamos dizer que alguém tem a vida transformada para voltar para o mundo de pecado, para mentir, para roubar. Estaria sendo ele educado para fazer assim nos céus? Somos transformados para uma vida plena com Jesus, diante do universo, e o universo ouviu as acusações de Satanás, sabe que ele diz de mim e de você, mas nós temos uma veste, uma couraça protetora, é o nosso grande Deus, o nosso Jesus, quem faz de nós justos diante do universo, justos para as boas obras. Somos criados para isso, é nossa obrigação, não fazemos nada demais quando nós fazemos repercutir a glória dos filhos de Deus. Conforme está em 1 Coríntios 4, verso 9, nós vemos qual é a lição que temos que abstrair daqui. 1 Coríntios 4, 9 vai nos falar da expressão de Paulo. 1 Coríntios 4, verso 9. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, apóstolos, em último lugar como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens.
Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós estamos vendo aqui que seguir Jesus é uma loucura diante dos homens. A fama que os homens procuram não é a mesma que nós nos entregamos, a fama de fazer as obras do Pai. Nós precisamos, portanto, transformar graça, fé, em recompensa para Jesus, porque se me amares, guardareis os meus mandamentos. E quando é que te vimos preso e te demos de comer? Quando é que te vimos com fome e te deste de comer? Jesus disse, quando a um desses meus pequeninos o fizeres. Portanto, é pelas obras que nós mostramos a santificação. Pela graça sois salvos, diz Paulo. Pela fé nós alcançamos a graça, mas pelas obras mostramos que somos amantes de Jesus, que nós temos a vida transformada por Ele. A obediência nos leva a ser reconhecidos pelo universo como filhos do Deus poderoso. Portanto, andemos em humildade diante de Deus, mas com orgulho no coração de sermos praticantes das obras daquele que veio e nos ensinou. Portanto, se nós seguimos as obras de Jesus, nós vamos seguir também o seu caminho. Onde que ele está agora? Fui preparar-vos lugar, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós comigo. Então nós vamos caminhar com Jesus. Nós fazendo as obras de Jesus, que Jesus fez aqui na terra, acabaremos caminhando com ele até chegarmos ao galardão celestial. E o universo vai contemplar o efeito, o resultado da salvação. Nós estamos glorificando o nome de Deus. Você assistiu Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, diariamente com você. Siga também 5 Minutos Vê Entende, um programa que resume a esse que assistimos um pouquinho antes. É um programa rapidinho para você curtir, compartilhar e seguir. Aperta no sininho e siga também Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Você vai encontrar no Vê e Entende. Jogo da Velha, Vê e Entende, você encontra mais de 200 vídeos, programações como essa, para abençoar os seus semelhantes, compartilhando com eles. Comente, pergunte, e nós estaremos caminhando juntos na jornada rumo ao céu. Que Deus te abençoe e que você seja feliz aqui agora.